Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez estamos aqui no Pode Falar em Direito. E nessa oportunidade estamos aqui com a doutora Cristiane Leitão, uma pessoa linda por dentro, por fora e no trabalho que ela faz, e com a doutora Georgia Carioca, nossa colega que já esteve aqui outra vez. Então, a nossa ideia é de conversar mais uma vez sobre direito, as mulheres, o papel das mulheres, e hoje, com um grãozinho de sal, a nossa instituição. Está para falar também sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Cristiane, por favor, dirija a sua palavra aos nossos assistentes que eventualmente vão ouvir esse nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, um prazer poder conversar um pouco mais sobre o que a gente tem feito, sobre falar um pouco sobre essa nossa atuação de mulheres no campo da luta pela participação das mulheres, não só na ordem, mas na sociedade. É um prazer estar com vocês. E você, doutora Jorginha? Primeiro, mais uma vez, né, agradecer a acolhida, a recepção aqui, é também extensão da minha casa, né, do escritório e o estúdio, que, graças a Deus, assim, a gente está vendo tantos depoimentos e está sendo tão promissor e está agregando tanto para os telespectadores, que é exatamente isso que nós buscamos, né. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Que é isso. Ô, Cristiane, é o seguinte, me diz uma coisa, como é que tu prefere ser chamado, Cristiane ou Cris? Cris. Todo mundo só chama de Cris, na faculdade, em todo canto. Cris, me diz uma coisa, conta aí um pouquinho para o pessoal, especialmente para as jovens estudantes de direito, para as jovens advogadas, assim, como é que é essa vida multitarefa das mulheres, você que além de tudo é advogada, é mãe, é esposa, e agora também é líder da nossa entidade de classe. Então conta para mim como é que acontece na vida de uma mulher o que aconteceu com a tua. Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu vou pedir licença para a gente voltar no tempo um pouco, né? Eu sou professora já há muitos anos, me dedico ao magistério, isso sempre foi para mim de muito orgulho, essa atuação na faculdade, e acompanhei meu marido, né, como esposa, acompanhei, ele foi vice-presidente da Ordem 2 vezes, e eu acho que nesse momento eu ainda não estava preparada para enfrentar uma linha de frente de ordem. Mas tudo tem o tempo. O tempo é muito importante, é o senhor de tudo. E fui depois dos meus meninos já criados, sou mãe de 2 rapazes, um advogado formado, que milita conosco no escritório. E agora temos o meu mais novo, Oswaldo, passou para a medicina, então vamos ter um advogado e um médico. Né? E o tempo é o senhor de tudo, né, Feliciana? E aí essa minha trajetória, ela começou há algum tempo atrás. Eu fui secretária-geral da Ordem, né, com muito orgulho, e ingressei na primeira gestão do presidente Arinaldo como presidente da Comissão da Mulher Advogada. E confesso que, e digo com o coração cheio de alegria, acho que foi nesse momento que eu me descobri pertencente ao sistema de ordem. Porque o movimento das comissões era muito empolgante, mas esse trabalho direcionado para a advocacia, em especial a advocacia feminina, me despertou muito. Então, fui presidente, continuo presidente ainda na Comissão da Mulher Advogada. A gente tem trabalhado muito, né? Esse trabalho ele demanda, sim, um equilíbrio e uma disciplina muito grande, porque sou mãe, sou advogada do escritório. E como é que tu concilia esse tempo todinho? Que reloginho é que tu multiplica os minutos? É o reloginho de uma boa virginiana, disciplinadíssima, que tem hora para acordar, mas não tem hora para ir dormir. E, bom, é o meu desafio, e eu acho que é o desafio de todas as mulheres modernas, e em especial as mulheres que pretendem e que se colocam nessa linha de frente, eu posso dizer, de uma entidade. E fazer isso tem que ter uma simples, vamos dizer assim, um simples componente, posso te dizer isso. Tem que fazer por paixão, porque senão não consegue conciliar e organizar a vida. Uhum.
E me diz uma coisa, e há quanto tempo tu mesmo está nesse trabalho de ordem? Eu já... Ixi, eu acho que eu tenho que dizer em anos. Não, em anos não, porque tá bacana, né? Tu diz assim, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Já, Tu diz aí. já fui secretária-geral, já sou presidente de comissão pela segunda vez, integro a Comissão Nacional da Mulher Advogada com muito orgulho. Hoje sou secretária-geral da Comissão Nacional. Eu sempre gostei de trabalhar com eventos e eu já fui e sou ainda acumulo essa função que é da organização dos eventos. Né? Hoje, na qualidade de vice-presidente, eu também sou coordenadora das comissões temáticas da Ordem. Uhum. Então, a gente hoje tem um time muito grande que dá o resguardo, que trabalha com a gente. Quantas comissões que a Ordem tem hoje? Hoje, 107 comissões temáticas. E quantas milhões de pessoas participam dessas 107 comissões? Vou lhe dizer com orgulho de mãe. Quase 6 mil colegas advogados. Meu Deus do céu. Na capital e no interior. Eita. Tem sido um projeto maravilhoso. É um projeto que, graças a Deus, abriu a ordem. É uma coisa que eu acho que a gente sempre pensou e eu acho que você pensa junto comigo. Com certeza. A ordem é de todos nós. Só socializou as responsabilidades e dividiu também os trabalhos. Né? Perfeito, perfeito. E por mais específicos que sejam os nichos das comissões temáticas, elas agregam colegas que estão iniciando na classe, como também colegas que vão levar a sua experiência, a sua expertise, fazendo essa interlace de gerações, que eu acho que é a coisa mais bonita das comissões. Mas a gente sabe que a vida não é só um mar de rosa, né? Como eu já dizia o cantor brega. Eu quero saber de ti assim. E as dificuldades? Quais são as dificuldades que... Não que... Quero colocar assim, não que a entidade, mas as dificuldades vão começar assim, que a Cris encontra na vida. Como é que tu supera essas dificuldades? Porque deve ser para coordenar, para fazer o que você está fazendo, minha amiga. Chão. É uma légua tirana, sem uma gota d'água. Diz aí, é porque eu queria que nessa nossa conversa, você pudesse mostrar para a jovem advogada o elemento, o símbolo que você é, para que a jovem advogada possa se espelhar em você. Me orgulho e agradeço. Bom, eu acho que nesse momento a gente tem trabalhado muito para mostrar não só a colega jovem advogada, como o jovem advogado, que a ordem ela pode estar aberta a todos nós e que pode ser um porto seguro. A Cristiane, que por muitos anos estava em sala de aula, começou a escutar e a sentir as angústias de que já vou me formar, e aí, o que será de mim? Muitos, e aí eu especificamente leciono, hoje não estou lecionando, me afastei da faculdade desde o semestre passado, exatamente para poder conciliar tempo, porque eu lecionava prática, então isso demanda correção de trabalhos e tudo. E do que eu sempre escutava, Feliciano, isso me chamava muita atenção. Professora, e aí o que será de mim? Eu nunca fiz uma petição. A angústia do DF, né? Colou o grau, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão muito grande sobre a qualidade do ensino jurídico hoje no Brasil, que isso aumenta a angústia do jovem advogado, da jovem advogada. Bom, e aí fomos pensando, eu já trabalhava na faculdade, fui coordenadora de faculdade muitos anos, coordenadora de pós, e quando ingressei efetivamente na ordem, comecei a entender a estrutura da ordem como um todo. Né? Então, a gente tem um núcleo estruturado intramuros, que é a Ordem dos Advogados Instituição, que hoje recebe 52 mil advogados, que tem uma estrutura de 17 subseções. Então, por um triênio, eu fui a prefeita da ordem, no sentido de que, como secretária-geral, eu comecei a entender a importância do que é aquela sala lá em Brejo Santo para o colega que não tenha um escritório. Pra né? Trabalho, né? A importância da gente ter aqui no fórum 100 computadores para ajudar os colegas que precisam de um porto seguro. E a gente caminhou com isso. Quando o presidente Arinaldo assumiu, eu recebi o desafio de ir para a linha de frente da Comissão da Mulher Advogada. Por quê?
nós iríamos sediar, como sediamos em 2019, um grande evento, que é a Conferência Nacional da Mulher Advogada. E foi um evento que, por 4 dias, o Ceará sediou a advocacia feminina do Brasil. E isso já ali, quando eu olho para trás, Luciana, eu tomo um susto, eu digo, meu Deus, como é que eu consegui? Lógico, não estava só, a gente tem um time, né? Tem uma organização estruturada, mas a conferência se deu 5, 6 e 7 de março, e no dia 18 chegou o lockdown em Fortaleza. A pandemia, né? A pandemia. Então, a gente congregou 4.000 pessoas. Meu Deus do céu. Né? E é tão interessante você ver a vida, e aí eu peço aqui fazer um recorte. Uma das principais colegas que veio palestrar e que abraçou esse nosso projeto de por mais mulheres na advocacia e pela paridade, que é o que nós assinamos na Carta de Fortaleza lá em 2019, e que gerou uma resolução em 2020, que hoje o sistema de ordem ele é paritário, apesar de que ainda estamos longe da paridade, a gente ainda vai conversar mais, mas foi a querida colega conselheira federal, doutora Daniela Teixeira, que ontem tomou posse como ministra do Superior Tribunal de Justiça. E ela me disse, Cris, tu lembra? Ontem eu fui abraçá-la e ela disse, você lembra que eu fui a primeira pessoa diagnosticada com Covid depois de Fortaleza? Eu digo, eu sei. Você lembra que eu ligava para você todos os dias para saber como é que você estava? E aí de lá, dessa adversidade, nasceu uma amizade até hoje. E aí nós lutamos por ela. E ela, ontem a gente viu, e foi o doutor Teodoro, nosso querido cearense, ministro também, o outro colega, doutor Vilela, né? Vilela. Mas ela foi aplaudida de pé. E aquilo ali me deu uma felicidade de dizer, esse é o caminho. A gente pode participar. Nós, mulheres, podemos participar. Com certeza. Não só pode participar, como tem que liderar, né? Porque, afinal de contas, a questão da legitimidade vem a ver com a proporcionalidade. E essa proporcionalidade, vocês hoje estão, assim, proporcionalmente, eu acredito que tem muito mais advogadas do que advogados. A gente tem números, né? A gente hoje, com essa resolução de 2005, a Ordem, o Ceará hoje está fazendo 90 anos. Esse é um ano centenário, celebramos com o doutor Feliciano Pai essa felicidade de conseguir já chegar a essa ordem quase centenária. Mas, se a gente for olhar para trás e tirar um recorte, mais da metade são de mulheres, igual à população brasileira. Isso. Mas isso não representa ocupações de espaço. Isso não espelha, né? Não espelha. Não está espelhada essa ocupação de espaço. Não. E esse trabalho que vocês estão fazendo, como é que vocês estão pensando em abrir para angariar cada vez mais a participação feminina na política de classe? Bom, isso já, logo após a conferência, foi em 2020, foi firmado a resolução que decretou, a partir de então, a paridade efetiva nas chapas da Ordem dos Advogados. Bom, em 95 anos de Ordem Nacional, só tinham 5 presidentes nacionais. Nessa última eleição de 2020, foram eleitas mais 5. Então, hoje nós temos 5 presidentes nacionais, inclusive a seccional de São Paulo, que é importantíssimo, que é a maior seccional do Brasil. No Nordeste temos aqui nossa querida amiga doutora Daniela, que é da Bahia, que representa o Nordeste como um todo. E temos trabalhado e demos as mãos a várias entidades de mulheres, como a ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Temos com elas trabalhado esse projeto da paridade, inclusive essa resolução do CNJ, das listas sextuplas, né, terem efetivamente e já serem paritárias, foi um projeto trabalhado com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, com a ABMCJ e com várias outras entidades que trabalham essa paridade. Mas, Cris, vocês não recebem assim, uma oposição do corpo masculino com relação a isso, não? Olha,
entenda, nós que somos advogados, a gente sabe que a advocacia era eminentemente masculina, Sim. conservadora e Sim. muito E muitas vezes reacionária. muitas vezes reacionária. Então, esse movimento de mulheres tem assustado, sim, eu preciso lhe dizer. Só que como é que a gente tem trabalhado? Mas mulher não perde a doçura nunca, né? Não. Agora, eu posso até usar a frase do famoso revolucionário. Não podemos perder a ternura nunca. Mas o que a gente tem feito, Feliciana? A gente tem feito ações concretas. Buscas por maioria dessas presidências, comissões de presidências, de comissões temáticas, as presidentes são mulheres. Os cursos da ESA hoje, da ESA Ceará, obrigatoriamente tem que ter a paridade nos seus cursos, né? Então, se vai lançar um curso de direito de família, de direito trabalhista, direito previdenciário, o mesmo quantitativo de colegas homens, o mesmo quantitativo de colegas mulheres. E aí você diz, e onde era que estavam essas mulheres? Porque até então se dizia o quê para a ordem? As colegas não querem participar. Mas o que eu vejo assim, dar o impulso, a ferramenta e a coragem, como dizia o poeta, né? Como é que tu faz para que as mulheres se envolvam? Eu acho que é preciso criar um campo afetivo, é preciso criar um campo até de desenvolvimento intelectual para isso, né? Sim, a gente tem trabalhado em 3 frentes. Primeiro, a Comissão Nacional da Mulher Advogada, ela fez um projeto nacional de valorização da advocacia feminina. Então, a gente tem ações concretas, desde o resguardo da maternidade, a desconto da anuidade, desde o projeto que se chama Lei Júlia Matos, né, que resguarda a garantia da mulher gestante, única no processo, a suspensão do prazo. Então, existem ações efetivas, de ordem prática. Mas aqui, tu colocando isso, é que e você tocando nesse assunto, eu me lembrei. Acho que foi no Pará, não foi que recentemente teve uma coisa deselegante? Sim. De um magistrado. Ele foi afastado. Houve desagravo. Conte a história, mulher. Conte a história. Para ele, vamos lá. Todo esse movimento que a gente fez de resguardar os direitos da advogada gestante, lactante e também adotante, né? Então, é um projeto que se interligou com o Estatuto da Ordem, com a alteração efetiva no Código de Processo Civil e através de legislações que a gente tem trabalhado. Essa da Lei Júlia Matos garante exatamente também a preferência na sustentação oral. O que houve no Pará? Que criou-se um mal-estar muito, muito grande. Nós, da Comissão da Mulher Advogada, a gente tem trabalhado com os estados. Todos os estados têm comissões da mulher e nas suas subseções no Brasil inteiro, como aqui no Ceará, nas nossas 17 subseções, nós temos 17 comissões da mulher advogada. Então, como você me perguntou, Cris, como é que você faz para juntar todo mundo? A gente vem trabalhando. E esse trabalho se interliga com o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, aqui no Ceará, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Então, a gente tem trabalhado políticas públicas para mulheres. E, com isso, houve a necessidade da gente trabalhar a grande capacitação nas questões de violência doméstica. Tanto que o nosso projeto nacional é a advocacia sem assédio. Uhum. Então, criou-se uma ambiência de acolhimento das colegas advogadas, de preparo, de capacitação. Então, a gente tem cursos específicos voltados para mulheres. E esses cursos são online, são presenciais? Como é que são feitos isso? De ambas as formas. Então, a gente tem desde os cursos de sustentação oral, como é que e ainda mais básico, como é que a colega advogada deve se vestir, se portar Sim. em audiência, que é um trabalho feito não só para a advocacia feminina, mas para a advocacia como um todo. Para a dignidade da advocacia. Para a dignidade. Desde Georgia participou conosco da conferência, e eu volto já para a gente terminar o assunto do Pará. Tá. A gente trabalha desde uma fotografia profissional para aquela advogada, um e-mail efetivo, um e-mail corporativo, o acesso a ela a informações, a noções de prerrogativas, porque hoje o maior número de incidência de problemas de violação de prerrogativas são com relação a jovens advogadas. Eu acredito.
Então, a gente tem muitas dificuldades. E aí, no meio de todo um processo de empoderamento, de fortalecimento da jovem advocacia e, em especial, da valorização da advocacia, a gente se depara com um desembargador que, não preciso nem falar, porque está filmado, que vem desdenhar a palavra, eu acho que eu posso usar mais elegante, foi desdenhar, para não dizer mais impropérios. Mas ele foi muito infeliz naquela colocação. Diz aí o que foi que houve, porque tem muita gente que não pode Ele disse que gravidez não era defeito e que ela teria que... Como é que se deu o início? Vamos contextualizar. Como foi o fato? Ela pediu para o adiamento da audiência. Da audiência ou da sustentação? De uma sustentação e de um momento de audiência. Porque nesta audiência ela iria ter a sustentação. Ok. Ele disse que não deferiria, porque gravidez não era defeito. Não era doença, não? E não era doença. E que, não iria deferir. E aí criou uma situação... É um cara muito sensível, né? Ele teve mãe, não? Não, e esse não foi o primeiro histórico. Aquele histórico ali foi gravado, então foi por isso que se deu a repercussão. E o pior é que logo após a repercussão, houve um apoio de todas as comissões da OAB Nacional. No dia que iria acontecer o desagravo, ele pediu a aposentadoria. Simples assim. Muito corajoso. O cara muito corajoso. Muito empedernido nas suas posições. Mas, querido Feliciano, olha, o problema de desrespeito à jovem advogada, a posição da advogada ainda é muito... A gente ainda tem que trabalhar muito nesse fortalecimento. E você vê que hoje a gente tem um número efetivo. Se você fizer recortes dos 52 mil advogados cearenses, 38 mil ativos, mais da metade de mulheres. Dos 1.400.000 advogados na Nacional, 51% de mulheres. Mas, Cris, aqui, tu não acha que, assim, uma das abordagens não deveria ser necessariamente apenas sobre as mulheres? Você não acha que, assim, que poderia haver um tipo de comunicação em que se dirijam aos advogados, principalmente os mais velhos, aqueles que ainda estão acostumados a uma sociedade exclusivamente machista? Não acha que eles seriam, assim, destinatários de algum tipo de aclimatação desse novo tempo? Essa é a grande luta silenciosa que se trava. Tanto é que esse movimento, e aí eu cito o Conselho Federal tem 84 conselheiras federais. Conselheiros federais. Quantas mulheres? A metade são de mulheres. Evoluiu muito. Não, toda a estrutura da ordem, a nossa chapa, a metade é de mulheres. Diretoria, 3 homens, 2 mulheres. Então, é um processo que se iniciou. A ordem está vivendo exatamente essa transição, né? Uhum. E uma transição que depois vai ecoar. Eu até estava conversando com a doutora Francilene, ela me dizendo uma coisa da Defensoria. A Defensoria, ela muitas das vezes foi presidida por mulheres, mas ela tem a sua maioria por homens. A maioria de componentes. Componentes? Eu não sabia, não. Né? Então, é muito da natureza da instituição, né? Mas, bom, é um trabalho silencioso e um trabalho contínuo de valorização e capacitação. Me diga uma coisa, e tu, o que é que pensa a respeito, o que é que fazes na OAB? Primeiro, eu gostaria de dizer que esse movimento todo, eu não tenho dúvida, né? Cristiane, eu voltei no tempo e eu me lembrei quando a Comissão da Mulher Advogada foi criada, né? Você lembra? Eu fiz parte desde o início. E assim, Cris, você tem uma capacidade, e eu lhe digo, esse mérito desse processo de empoderamento, de espaço, de ocupação, você tem um mérito muito grande nesse processo, porque eu tive desde o início na comissão e nós vivenciamos já, e hoje a gente já pode ter, digamos assim, a gente olha para o passado com orgulho e a gente vê a coisa feita, mas no passado, né, assim, as próprias mulheres talvez não acreditassem o que
o que podia ser Que a gente feito, está vendo hoje, o né? que nós estamos Mas vendo a gente hoje. tem grandes nomes. Você vê, a Comissão da Mulher Advogada, ela já existia no sistema. Mas eu me lembro da Rosângela, Mônica Barroso, né? É. Várias colegas. Quer dizer, Não, nós e a, temos- e a primeira doutora Rita Otton Sidon, Rita- que não pode Não. ser esquecida. E é muito importante que a gente pontue quem nos precedeu. Porque Aham. foram conquistas que foram galgadas com muito esforço, né? Então, se a gente hoje tem essa maioria, e aí essa maioria, ela não, como você colocou, ela ainda não se reflete na ocupação de espaço. Porque hoje existe a paridade, mas a luta que se dá hoje é a efetivação, É o engajamento das mulheres, né? Que isso é uma coisa que tem que acontecer. Mas, naturalmente. assim, essa questão do acolhimento, Feliciana, é porque é muito interessante que, apesar das comissões, elas terem, primeiro falando de comissões de um modo geral, né? Nós temos a quantidade limitada de membros efetivos, né? Mas a de membros consultivos, não. Né? E uma das coisas que a ordem vivencia, né, e eu sou testemunha disso, é que não há limitação digamos, Quanto de ao número novos dos membros consultivos, consultivos. E outra coisa, não há a menor diferença entre o membro consultivo E o e o efetivo. membro efetivo. Mas Se- digamos que, agora vamos mudar aqui o assunto, continuando no Tranquilo. assunto. Digamos que eu tenho uma filha, uma neta, e eu quisesse, ou ela quisesse Entrar na comissão. como é que ela faz? Ela vai lá na ordem, faz, bati na porta, knock, knock, knock on heaven's door, tá certo? Muito Aí ela simples. procura quem, fala com quem, faz o quê? Ela entra no site da ordem, faz o peticionamento dela e escolhe a comissão que ela quer participar. Ela pode participar de uma a três Fale para a comissões. Câmara da Verdade. Falo para a Câmara da Verdade. Ela basta fazer o requerimento. E esse eu acho que é o grande mérito que a gente tem. Quem quiser chegar, quem quiser participar, Quem quiser aderir. é só chegar É. e vir. Agora, mas diga Digo, o beabá, que é pro povo fazer, rapaz. no site da ordem a gente tem o link, chama-se comissões, e você pede para entrar, escolhe as comissões que você quer, a gente faz a verificação, encaminha para o presidente de comissão, combina a posse e toma posse, e a partir disso você participa das reuniões, inclusive os consultivos também podem ser acadêmicos de direito, Ah, né? que bom. Os acadêmicos de Isso direito. é uma formação importante. Acadêmico de direito, inclusive a gente tem feito uma ação específica para os acadêmicos, que é o quê? A carteira de estagiário da ordem, até então, ela tinha um custo considerável. A gente reduziu esse custo, praticamente zerou esse custo é mínimo, e você já não só ingressa no sistema de ordem, como participa como estagiário, né? E integra, participa do sistema. Os colegas que já são advogados, que pertencem às comissões, têm um ganho de desconto efetivo na anuidade. Pelo trabalho prestado. Pelo trabalho prestado. Então, Importante isso. é uma via de mão Essa dupla. informação é muito importante. E, Para a Feliciana, inserção da pessoa, né? a gente tem feito muitas ações. Então, nós demos as mãos ao município, ao Estado, a várias instituições. As comissões ocupam locais de fala nos conselhos, como na Comissão do Idoso, porque a gente tem núcleos de comissões, as comissões sociais, as comissões temáticas, já as comissões que são determinadas, por exemplo, nós temos a nossa comissão mais recente, ela fala sobre o hidrogênio verde. Então, é tudo que se há de mais moderno que se está falando. Tem uma comissão do direito digital. Então, os meninos discutem exatamente o impacto e a virtualização do direito. Então, E é você escolhe. interessante como a sociedade ela confia na participação no trabalho das comissões. Eu digo isso porque participo como presidente de uma e como membro de outras, e sempre que há uma intervenção específica em determinada área, em alguma questão que vai envolver aquela pauta dentro de um contexto, inclusive uma reunião com um ente público ou com Sim. alguma sociedade, nós recebemos a ligação, O convite. né? o convite convite para para participar. participar por parte da Isso sociedade. credencia e legitima o trabalho da efetivação da participação da advocacia na sociedade. E você vê, dia 4, nós teremos uma audiência pública voltada para, e aí voltada especificamente para as questões de mulheres com deficiência.
Então, a gente tem trabalhado, assim, não só com a Casa da Mulher, a OAB participa da Rede de Enfrentamento Nacional, participa do Tempo de Justiça Mulher, que é voltado para controlar o tempo de medidas protetivas, de efetivamente dar esse abrigo, esse apoio. Assim, eu tenho uma opinião achando assim, que o Estado tem hoje já uma série de instrumentos de proteção da mulher. Mas eu tenho visto alguma coisa assim, muito chata. Primeiro, eu vejo assim, quanto mais se noticia um feminicídio, mais feminicídios acontecem. Pelo menos eu tenho essa visão na medida em que eu vejo os noticiários. E eu vejo também, muitas vezes, que as mulheres pedem e obtêm medidas protetivas que, afinal de contas, elas não passam de coisas escritas numa folha de papel. Porque, em verdade, a proteção concreta, física da mulher, finda por não acontecer algumas vezes. Quantas vezes eu não vi, de dezembro para cá, mulheres com medidas protetivas sofrerem as ameaças e mortes. Ameaças e mortes. Tá certo? E aí, o que eu vejo assim, há um ponto de ineficiência nisso, né? Como é que vocês estão pensando assim em dar uma efetividade para esse tipo de situação? Bom, a gente tem trabalhado exatamente esse avanço que as comissões da mulher vieram, porque antes, e aí tem que fazer até esse recorte, a Comissão da Mulher era especificamente voltada para a mulher advogada. O que a gente fez? A gente alargou esse prisma e começou a interagir como estava falando, com os conselhos, com as redes de proteção, com a sociedade civil. E a sua percepção não é de toda abrangente no sentido de que, efetivamente, qual é o grande problema que se tem nas questões de violência doméstica? É a subnotificação. Então, se a gente hoje está vendo um maior número de questões de violência, é porque as pessoas estão ousando falar sobre violência, porque a violência é um problema endêmico da sociedade. Há muito tempo. Muito tempo. Então, falar sobre violência, até muito pouco tempo atrás, era um tabu. E ela existe, ela está na beira-mar, como ela está no lagamar. Eu sei. E ela é tão cruel. Todas as classes sociais. Tão cruel e tão difícil de ser enfrentada. Então, com o advento da Lei Maria da Penha, a gente avançou muito e a gente trabalha muito essa capacitação até como forma de nicho de trabalho para outras advogadas, porque muitas advogadas não têm a noção do que fazer num caso de violência doméstica. Então, a gente tem cursos de preparação para esse tipo, a gente interage com as delegadas da Casa da Mulher. Hoje, nós temos 2 colegas da comissão que integram a estrutura do Estado, né, na Secretaria de Mulheres, e com isso a gente tem levado essa conscientização de que só falando a gente já começa a combater, porque é a informação que faz a diferença. Então, muito se avançou. Eu acho que devia ser escrito, era um manual de sobrevivência das mulheres. Eu vou lhe dizer que nós temos uma cartilha da Comissão da Mulher Advogada. E vou lhe contar aqui uma história. A gente pensou juntas fazer uma cartilha. Mas aí, olha como as coisas são... Às vezes, a coincidência da vida nos dá grandes felicidades. Uma determinada colega, que é advogada sindicalista, disse: Cris, se a Comissão da Mulher Advogada conseguir efetivar uma cartilha, eu consigo publicar. Perfeito. Juntamos, lá fizemos um time, escrevemos a cartilha, foi publicada por determinado sindicato. Isso vou lhe contar, isso foi em fevereiro do ano passado. A cartilha estava pronta para ser lançada em março. Foi entregue, e aí eu preciso dizer, em todas as agências bancárias do estado do Ceará, porque foi o sindicato dos bancários que nos ajudaram. Aí estourou o problema do assédio na Caixa Econômica. Vocês lembram que derrubou o ministro? Derrubou o presidente da Caixa. Pois é. E aí, são essas ações que parecem pequenas, mas deflagram, mas que levam informação. Sim, mas eu acho que precisa dar continuidade disso, né? E a gente tem trabalhado, a gente já fez várias ações com a Fundação Demócrito Rocha, gravamos podcasts, fizemos um curso gratuito onde a nossa comissão participou, foram 65 mil inscritos. Puxa vida. E aí nós gravamos um podcast, gravamos videoaulas, levamos o material todo gratuito. E esse trabalho da gente é
todo voluntário. Isso é importante. Mas... Vamos a escolas, vamos a igrejas, vamos onde convidarem. A gente tem colegas que podem. O presidente Arinaldo, outro dia eu estava escutando uma palestra dele e ele foi muito sábio quando ele disse, ele estava falando sobre o que são, né, assim, o que efetivamente é o trabalho das comissões. E ele disse assim, as comissões, elas são o braço da ordem até a sociedade. O braço social que a gente chama. E é fato. A milênio, né? No tempo, como eu costumo dizer, no tempo que a lama do dilúvio andava mole. Um dia fui convidado pela comissão da OAB Mulher, naquela época, para ir a um bairro chamado Olavo Bilac, para um centro social, para poder falar com algumas senhoras. Assim, eram domésticas, donas de casa, era o pessoal mais humilde, mais pobre. E eu fui lá. Criatura, eu tomei um choque. A gente toma um choque de realidade, um choque de realidade terrível. Porque assim, eu fiquei conversando com essas senhoras, tipo de 4 horas da tarde até 8 horas da noite. Criatura, eu me deparei com concepções que eu não pensei que existissem, e era dentro de Fortaleza. Então, assim, a maior parte delas apanhava do marido, achava que isso era normal. E quando uma não apanhava, dizia que o marido da outra não era homem suficiente sequer para bater nela. Quando eu ouvi essa história, eu disse, meu Deus, em que planeta é que me colocaram para estar ouvindo uma história dessa? Sabe, eu tomei um choque muito grande. É por isso que eu acho que embora, obviamente, a gente está aqui mais preocupado, mais atento à questão da advogada, mas eu acho que esse trabalho que vocês fazem, isso merece ser compartilhado para poder chegar a esse público, né? Porque é preciso que essas pessoas aprendam a se defender. Sim. Agora, não me pergunte como, eu só sinto essa necessidade. Toda vida que eu vejo uma notícia de que mais um feminicídio foi cometido, isso para mim me joga assim, meu Deus, nós ainda estamos numa barbárie. Sim. Eu acredito, Feliciano, que o fato da publicidade, né, infelizmente, é necessário para que se tenha eu diria assim, traga a atenção da sociedade a um assunto tão importante. É uma guerra, na minha opinião, é uma guerra surda. Exato. Sim. Que é travada no núcleo da sociedade. Poucas pessoas têm coragem de enfrentar essa guerra surda. E o que eu acho assim, que há um certo nível de desconhecimento que poderia ser suprido para que essas mulheres mais despreparadas, vamos dizer, de conhecimento, pudessem se defender, né? Olha, esse despreparo, ele é tão real e ele não tem a ver com escolaridade, não. Bem não. Tá? E nem com classe social. Você advoga muito em direito de família, eu advogo em direito de família, mas eu brinco que é o lado negro do direito de família, que é quando a gente vai já ter o problema criminalizado, as medidas protetivas, e eu tenho me especializado, até por esse meu trabalho nas comissões, eu tenho advogado muito para mulheres. Feliciana, é tão interessante que você vê, semana passada o Brasil parou por causa do caso Ana Hickman, a moça da Record, linda, loura, alta, nos seus olhos azuis, riquíssima, e ela sofreu todos os tipos de violência que estavam enquadrados na Lei Maria da Penha. A física, a psicológica, a patrimonial, né? Eu só vi uma coisa acerca dessa história, porque isso também não porque... Assim, eu não gosto de consumir muito esse tipo de notícia. Mas, assim, eu vi que ela havia feito umas filmagens, assim, do cara sendo tão tóxico com ela, tão abusivo, tá certo? E aquilo ali estava... Ela não tinha noção da violência. Era uma crônica da morte anunciada, aquilo ali. Mas esse é o grande problema. Por isso que a gente tem que falar tanto e levar informação. E a gente tem uma comissão de educação e cidadania que ela vai nos bairros, ela faz palestras. A gente já fez atendimento, eu fiz um atendimento numa das regionais aqui da prefeitura, que a gente fez uma manhã inteira, porque a gente faz a orientação e aí faz o encaminhamento para a defensoria ou, efetivamente, para o Ministério Público ou para o juizado, se precisar for.
E elas não tinham a percepção, o que você falou é bem real, não tinha a percepção de que era. Estavam sendo abusadas, que o Estavam- relacionamento era tóxico. Não tinha. Agora, Isso é verdade. eu lhe pergunto, você, né? Agora eu vou fazer a pergunta, vai vou fazer a voltando, pergunta, voltando né? à pergunta. Vou fazer a Vamos nós. pergunta, né? Vamos nós, vamos Vamos brincar. nós, vamos. Não, de fato, assim, pela sua experiência, como a advocacia pode ser menos masculina ou menos, eu acho que a palavra é essa, né? Assim, menos conservadora e de que forma nos diga, né? A sua percepção, como isso pode evoluir Jorge, eu acho e equilibrar mais os... como as- diz Jaco o Estripador, vamos por par. Vamos por parte. Divida o Primeiro, bolo. assim, a Rateio. questão da advocacia ser uma atividade conservadora é porque a gente tem a lei como paradigma, como referência. De forma tal que a advocacia, ela sempre partirá de uma disposição normativa, de uma disposição de lei. De modo tal que o que está posto, a gente tem que trabalhar com isso. Então, o conservadorismo da advocacia, na minha opinião, tem a ver com a situação da norma posta, enquanto a sociedade está assim, sempre vivenciando situações novas, situações essas que um dia serão normatizadas. Então, a primeira visão que eu tenho com relação à questão do conservadorismo. E com relação à questão da masculinização do exercício da profissão, é uma decorrência histórica. Nós estamos vivendo agora, na minha visão, do ponto de vista antropológico, um momento de transição cada vez mais rápido em razão das plataformas de comunicação de massa, que são essas plataformas de internet e coisa, de tudo que o povo chama de mídias sociais, tá certo? Em que as pessoas que não se adaptarem, eu acho que nós estamos vivendo quase uma situação darwiniana. Sabe? É verdade. Uma De seleção fato. natural. Uma seleção De natural. fato. As pessoas, Isso é as pessoas verdade. que não se adaptarem a esse tipo de realidade vão sofrer muito. E, em especial, nós que somos advogados e que precisamos da palavra escrita e falada para exercer a nossa profissão, né, esse imediatismo da sociedade moderna, em que se tem só resumos, podcasts, não sei o quê, a profundidade da natureza das informações, ela precisa ainda persistir. Com Né? certeza. E é o que eu falo muito, gosto de falar em sala de aula e falo na ordem, eu digo, meus queridos, a era generalista, ela mudou muitas profissões. Hoje você tem advogados para mais diversas áreas. Mas para que você tenha a qualidade da informação, você precisa ter conteúdo. E É conteúdo claro, é leitura. leitura. Sem Conteúdo leitura, é estudo. Né? A leitura liberta sempre. Não tem Até outra para que você alternativa. tenha uma visão de quem você vai defender, vai criar uma tese de argumentação, você precisa de ter noção, você precisa de argumentos práticos. E, bom, a questão hoje desse paradigma que a gente está vivendo na advocacia, ela não é só na advocacia, ela está acontecendo em outras profissões. E em todos os segmentos da sociedade, como você disse. Né? Vamos dizer assim, se a gente for esperar esse avanço legislativo para a garantia de direitos das mulheres, ele é muito lento. Muito lento. É por isso que eu estava falando de que a advocacia ela é muito conservadora em razão de trabalhar com a norma. Mas eu acho que... Mas a gente tem que estar se adaptando a essa questão. O que eu reforço é que, como operadores do direito, a gente tem um dever e a obrigação de estar à frente dessa caminhada. Dessa né? transformação. Dessa transformação social. Porque os homens, os advogados, homens que são operadores do direito, eles têm esse papel, eu digo porque as mulheres já estão nessa já tem, obviamente, no interesse próprio, mas de ter este papel para com a sociedade, para com seus familiares, em todas as relações sociais que eles convivam, de levar esse conteúdo normativo mais prático também de um novo paradigma, né? Sim. De um novo paradigma mais, eu diria assim, mais inclusivo, né? Ok. Olha, eu agradeço demais a presença de vocês. A casa está aberta para a gente voltar Vamos sim, a vamos trabalhar conversar com esse muito e outros mais. temas. Vamos sim. Tá certo? Eu queria que vocês se dirigissem Câmara da Verdade à aqui. Câmara da Verdade. Que está gravado. E falem. Falem o que vem ao coração e ao público que vocês querem. Bom,
Primeiro, agradeço essa oportunidade. Eu brinco e gosto de dizer, na ordem, que a gente está vivendo um momento histórico, um momento de transição, e como todo momento histórico, ele demarca reflexões. E hoje o trabalho de inclusão e de democratização da estrutura da Ordem dos Advogados, ela é real. E ela precisa evoluir e precisa se estabelecer. Hoje a gente não... 25% dos advogados do estado do Ceará estão no interior. E graças a esse momento diferente que a gente está passando, muitos estão tendo a oportunidade de exercer a sua profissão no interior. Então, a gente ainda tem que evoluir muito. Se a gente ainda tem desafios, como temos aqui na capital, de desembargadores que dizem o que dizem, a gente imagina que ainda está no colega lá no interior. Verdade. Então, o trabalho que a gente faz e a mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança, de que a gente pode e deve tentar buscar uma advocacia mais inclusiva, né? Uma advocacia mais participativa, porque quem abraça o direito tem a consciência da necessidade de estar sempre estudando, se aperfeiçoando, buscando informação, porque você vai ser o norte para aquela pessoa que vem lhe buscar e pedir ajuda. Então, estudar sempre, acreditar no direito e, mais do que nunca, participar da ordem. A ordem não ser aquela coisa encastelada como a gente via antigamente. É a mensagem que eu deixo. Vamos participar. Ok. Da minha parte, gostaria de convidar todos os colegas, né? Colegas advogadas e advogados, a ocupar o espaço na ordem, né? Como a Cristiane falou, a ordem é a nossa casa. Eu sinto isso, né? Quando eu vou, eu sinto acolhimento e eu sinto que existem muitas... existe muito apoio, existe muito serviço que está à disposição e que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, minha filha tirou a carteira agora, né? Ela e se formou. Hoje, com a inscrição, a ordem já está subsidiando o primeiro certificado digital, sem precisar você ter que se onerar aquele certificado que põe no computador, entendeu? Assim, então, isso são apenas detalhes. Nós temos muitas coisas e eu, de fato, independente, como eu sinto, que nós precisamos, quem ama a advocacia, precisa participar dela e precisa participar da ordem dos advogados, né? da casa, para transformar, para criticar, também porque a crítica é fundamental, é construtiva, para intervir, para ter voz, a gente precisa ter uma participação ativa nesse processo. E eu gostaria de convidar a todos, é assim que eu me sinto, né? E fez toda a diferença na minha advocacia, como também na minha vida enquanto pessoa. Esse é o convite que eu faço a todos. Ok. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a assistência de vocês. Se vocês querendo, podem se inscrever, se for o caso, querendo, né? E podem deixar as perguntas ou dúvidas ou pessoas que vocês queiram que a gente entreviste e que a gente volte a debater esse tema tão palpitante que é a advocacia e a mulher na advocacia. Muito obrigado.